Oi, people! Tô para fazer aqui esse story para vocês, para falar de um filme que eu assisti do domingo, não, terça-feira, que é Morro dos Ventos Uivantes. Por que falar desse filme? Eu, antes de assistir o filme, eu olhei a crítica dele. Tava muita gente falando dele, falando sobre, ai, porque não é legal? Tipo aquela galera que já tinha assistido os anteriores, de 1900 e bolinha, 1800 e não sei quanto, e também leu a obra, né, o romance. E claro, gente, tem adaptações. Para quem nunca assistiu, para quem nunca leu a obra, vale muito a pena assistir. Para quem viu também, tá? Mas eu assisti, eu gostei. Só que nesse filme, o foco dele, pra mim, não foi só o romance em si. Ele tem muitas camadas. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Só um adendo. Eu não sei se eu iria conseguir ler esse livro, porque é um livro bem antigo, de 1840 e quarenta e poucos, e a linguagem é bem rebuscada. É um tipo de linguagem que não se usa hoje no português. Tiveram alguns filmes, sim, de 1900 e pouquinho, alguns filmes, e algumas adaptações, né? Nem todos os filmes foram iguais. Então, parem de ser chatos e fazer os comparativos. Eu sei que faz parte os comparativos, mas se até os detalhes do filme novo, na riqueza de detalhes, na história, como é colocada, porque o mundo muda, tudo muda, e o que fazia sentido lá atrás hoje não faz mais sentido. Mas estava eu lá, sentada, assistindo o filme. Fui com duas amigas assistir esse filme. E uma amiga do meu lado falou assim: essa Nelly não vale nada. Eu falei: será? Eu não acho. Quantos de nós, quantas pessoas conhecemos e quantos de nós fazemos isso? Quantas vezes a gente se mete no relacionamento alheio, achando que é melhor para o outro? Gente, a gente precisa entender que cada um precisa se responsabilizar por suas atitudes. Mas quantos de nós queremos dar a mão para uma amiga, para um amigo, para uma família, querendo o melhor para o outro? E foi exatamente o que a Sanali fez. Tudo bem, ela extrapolou. No limite que a Cat acabou morrendo. Gente, desculpa o spoiler, tá? Ela deu um... E vamos nas nuances, né? O filme ele se passa num castelo bem degradante, bem sujo, e a Cat, a Margot Robbie, vivia naquela situação degradante. Quando o até então, né, esposo dela, que ela se casou com esse rapaz, o Sr. Linton, chega na cidade, nos arredores, ela quer muita visita desse cara, muita visita desse cara. Tanto que ela vai até o local, e ele não foi, tá? Tanto que ela vai até o local bisbilhotar. A partir daí, o rapaz tem acesso a ela. E pede ela em casamento. Era tudo que ela queria. Sair daquela posição degradante. Ter mais dinheiro, ter mais qualidade de vida. E a Nelly vivenciava tudo isso. Claro, ela foi junto, ela vivenciou tudo isso. Não sei se foi egoísmo dela ou se a gente pode ter esse olhar. Mas ela, como uma pessoa que trabalhava para a Cat, fez o que era melhor. Que ela sabia que a Cat queria. E aí ela expõe de uma forma, sabendo que o personagem principal lá, o protagonista, Radcliffe, acho que é esse o nome dele, tá ali atrás da porta, ouve só uma parte da conversa e vai embora. Se ele não tivesse ido embora, ele não enriqueceria. Será que o amor deles permaneceria naquela situação degradante que tinha, porque ele não sabia o que ele podia ser e até onde ele podia ir? Bom, isso são hipóteses, tá? Mas o que a Nelly fez ali, e eu não tô defendendo nem nada, mas hoje a gente faz isso. A gente faz isso com amigos. A gente dá opiniões, a gente dá conselhos. Quando a Margot Robbie, né, a Cat, ela deveria assumir essa responsabilidade dela. E aí, gente, a Cat descobre que a Nelly viu o Radcliffe, né, o protagonista lá, e sabia que ele estava escutando. Então ele achava que ela fez de propósito. Observe, toda essa confusão faz a paixão ficar ainda maior. Mas se você for olhar bem pé no chão, hoje em dia,
que a gente faz? A gente se mete na vida do outro. Foi o que a Nelly fez. Pro bem da Cat, da Margot Robbie. Só que a gente olhando de fora, a gente acha que a mulher é um monstro. E eu não acho que a mulher é um monstro. E depois a Cat vai e diz que perdeu o filho. Entra naquele negócio lá de depressão e tal. Só que aí faltou a humanidade da Nelly, realmente. Ela achou. Então, quais são as camadas que eu trago aí? Esse ponto, que a gente se mete na vida do outro, de amigo, de familiar, do que seja. E a gente não tá botando na questão todo mundo apaixonado pelo amor. Pelo amor que eles têm. Pela aquela vontade de querer estar junto. Porque hoje falta no mundo esse mundo volátil, esse amor líquido, né? Esse mundo líquido que a gente vive. Só que ninguém olha a traição. Ninguém olha um cara benevolente, um cara que ele não obrigou a Cat a casar com ele. Ela casou porque quis, que tinha amor pra dar. Eu ficava o tempo todo pensando, cara, esse cara deve trair ela. Esse cara, olha isso. Como a nossa sociedade faz achar que uma pessoa do bem pode estar fazendo alguma merda pra justificar a merda que ela ia fazer. Que era trair o cara. E aqui, né, além da Nelly, ali que pra mim é uma personificação de pessoas que querem ajudar as outras, aí esconde situações, não informa, não fala, achando que tá ajudando, coloca as informações na mesa. Cada um decide o que tem que ser decidido. E cada um tem que se responsabilizar, tem que aceitar as consequências. Tem o ponto do Sr. Linton, que a gente tá pensando aqui tudo em nome do amor. Não é tudo em nome do amor. A gente tá falando sobre caráter, sobre ética ali. 1.600 e pouquinho, Amanda vai pensar. Não, gente, é isso, não é tudo em nome do amor. Se você quer estar com alguém que você ama, termine primeiro sua relação. Mas a gente tá falando também aqui de um homem benevolente, de uma pessoa do bem, que muitas vezes a gente fica esperando que aí outra camada, que uma pessoa do bem, em algum momento vai fazer alguma merda. Eu já vou terminar, tá, gente? Pra finalizar, a gente acha que quando a pessoa é boa e tal, e que alguém tá fazendo alguma besteira, mas o que será que ela fez para aquele outro fazer aquela besteira? Às vezes nada, gente. Eu ficava o tempo todo achando que o Sr. Linton ia pegar a menina. Olha isso, que merda. Mas enfim, são muitas camadas. Tem também a parte onde o protagonista, né, o Radcliffe, ele coloca a menina lá como um cachorro, enfim. Ele é psicopata, ela também. Então é uma outra camada também, mas são tantas nuances desse filme. Eu só digo pra vocês, vale a pena assistir, vai com esse olhar. É um filme muito bacana, eu adorei, tá? Sim, vamos lá. Eu não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que eu não quero ser amada daquela maneira, de forma visceral, de ambos os lados, sabe? Claro, a gente quer um amor. A gente quer vivenciar isso. E eu acho que faz parte do ser humano querer isso, tá? Mas não a qualquer custo. Não a qualquer custo.